Arranca a Conferência das Nações Unidas sobre o clima em Belém, no Brasil. Diplomatas de todo o mundo discutem formas de travar aquecimento do planeta. Kaja Kallas pede respeito pelo direito internacional ao abordar os ataques dos Estados Unidos na região do Pacífico. Ataques da Rússia às instalações energéticas da Ucrânia provocaram um apagão generalizado em Kiev e Kharkiv. 3 pessoas morreram e pelo menos 15 ficaram feridas após a agitação marítima causar vários incidentes costeiros na ilha espanhola de Tenerife. Com o início da Cimeira Climática da ONU deste ano no Brasil, os riscos são maiores do que nunca. O encontro acontece de 10 a 21 de novembro em Belém, no estado do Pará, em plena Amazónia. Local simbólico por estar associado à desflorestação. Diplomatas de mais de 190 países reúnem-se para redefinir metas e discutir financiamentos que ajudem a travar o aquecimento do planeta. É já a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Apesar dos esforços de décadas, os objetivos não têm sido alcançados. 2024 foi o ano mais quente alguma vez registado. Since 2015, when we signed the Paris Agreement, when, science was clear, even the world of policy was clear that we needed to bend the global curve of emissions no later than 2020 to cut emissions by half by 2030 and to be on this, very decisive and clear pathway towards a net zero global economy by 2050. And now we're 5 years into this decisive decade and emissions continue rising. Os organizadores esperam a participação de mais de 3.000 delegados indígenas. Dezenas de países prometeram apoiar um fundo inédito criado pelo presidente do Brasil, Lula da Silva, para preservar as principais florestas do mundo. Foram arrecadados até agora mais de 5 mil milhões de dólares em promessas. Pretende-se que os investimentos cheguem aos 125 mil milhões. Os Estados Unidos confirmaram que não vão enviar altos funcionários à COP30. O presidente norte-americano, Donald Trump, diz que as alterações climáticas são uma fraude. Além disso, já retirou Washington do Acordo de Paris, tal como tinha feito no primeiro mandato em 2017. A chefe da diplomacia europeia está a participar numa cimeira na Colômbia que está a ser ofuscada pelos ataques militares dos Estados Unidos na região. Kaja Kallas defendeu que para o bloco comunitário o uso da força só se justifica em legítima defesa ou com base numa resolução da ONU. Under international law, you can use force only for 2 reasons, either self-defense or on the basis of UN Security Council resolution. A cimeira, que pretende fortalecer a cooperação entre a União e a América Latina e Caraíbas, tem ficado marcada por divisões sobre as ações de Washington contra alegadas embarcações de narcotraficantes. O secretário da Defesa dos Estados Unidos diz que desde setembro 69 pessoas morreram num total de 14 ataques perto da Venezuela e no Pacífico. O presidente da Colômbia apelidou estas mortes de execuções extrajudiciais. A relevância da cimeira também tem sido questionada devido à ausência de líderes de topo do bloco europeu. A capital ucraniana Kiev e a cidade de Kharkiv, no nordeste do país, sofreram um apagão generalizado no sábado. Isto depois de as forças russas terem visado as instalações energéticas da Ucrânia em ataques noturnos. Foram atingidas as infraestruturas de 2 fornecedores ucranianos que disponibilizam energia a várias cidades nas regiões de Sumy e Chernihiv. A Centrenergo indicou que 2 das suas centrais térmicas foram atingidas, afetando o fornecimento de energia a Kiev e Kharkiv. A Ukrenergo também sofreu ataques semelhantes, mas na manhã de domingo relatou que a eletricidade já tinha sido restabelecida na maioria das regiões afetadas. O chefe da diplomacia ucraniana condenou as investidas, que descreveu como sendo deliberadas. Também a Ucrânia atingiu o setor energético da Rússia nos seus mais recentes ataques. Dezenas de milhares de pessoas ficaram sem eletricidade, segundo as autoridades regionais, após ataques a 2 centrais no país.
3 pessoas morreram e pelo menos 15 ficaram feridas após a agitação marítima ter causado vários incidentes costeiros em diferentes pontos da ilha espanhola de Tenerife. O arquipélago das Canárias estava já em estado de alerta, com as autoridades a terem avisado para a possibilidade de ondas que podiam chegar aos 4 metros de altura. O incidente mais grave ocorreu em Puerto de la Cruz, onde 10 pessoas foram arrastadas para a água quando se encontravam num cais. Uma mulher acabou por morrer na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, havendo ainda registro de 3 feridos graves. Em Taganana, 6 turistas franceses caíram à água após serem atingidos por ondas de grandes dimensões. Contabilizam-se ainda outras 2 vítimas mortais, uma ao largo da praia de Granadilla de Abona e outra na zona de Charco del Viento. As Filipinas enfrentam a maior ameaça do ano. O super tufão Fangwong atinge o nordeste do país com ventos de até 185 km por hora e rajadas de 230. Quase 1 milhão de pessoas foram evacuadas, enquanto a tempestade, com 1.600 km de extensão, ameaça cobrir 2/3 da nação. As Filipinas ainda recuperam do tufão Kalmegi, que deixou 224 mortos na semana passada. O presidente Ferdinand Marcos Jr. declarou estado de emergência. As autoridades cancelaram centenas de voos, fecharam portos e evacuaram áreas vulneráveis a inundações e deslizamentos de terra. Mais de 30 milhões de pessoas estão em risco. Atingidas anualmente por 20 tufões e situadas sobre vulcões ativos, as Filipinas enfrentam uma realidade cada vez mais extrema devido às alterações climáticas. O Cazaquistão comprometeu-se oficialmente a aderir aos Acordos de Abraão, um pacto mediado pelos Estados Unidos para normalizar as relações diplomáticas entre Israel e as nações árabes. Donald Trump garantiu o compromisso do homólogo cazaque com a iniciativa através de uma chamada telefónica com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Foi ainda concluído um acordo que concede a uma empresa dos Estados Unidos os direitos de exploração dos depósitos de minerais críticos do Cazaquistão. Os 2 países assinaram ainda novos entendimentos no valor de mais de 17 mil milhões de dólares nas áreas dos recursos minerais, das tecnologias digitais e da aviação. Numa altura em que os Estados Unidos continuam a ser o principal investidor no Cazaquistão, com valores acumulados superiores a 100 mil milhões de dólares, o presidente deste país manifestou o seu apoio às iniciativas de paz lideradas por Washington. As legislativas no Iraque vão decorrer esta semana, mas os elementos das forças de segurança e pessoas deslocadas já puderam votar antecipadamente no domingo. As estimativas apontam que 1.300.000 militares e agentes das autoridades e cerca de 26 mil pessoas que tiveram de abandonar as suas casas teriam direito a votar antes do dia do escrutínio. A eleição ajudará a determinar se o primeiro-ministro, Mohamed Shia al-Sudani, conseguirá um segundo mandato num contexto de receios sobre um eventual conflito regional mais amplo. Os yazidis deslocados, que fugiram das suas casas há mais de uma década após ataques do Estado Islâmico, votaram nas proximidades da cidade de Dohuk. Já os elementos das forças de segurança e militares votaram em Bagdade, assim como os membros das Forças de Mobilização Popular, uma coligação de milícias apoiadas principalmente pelo Irão. Quase 8 mil candidatos estão na corrida eleitoral, a maioria de partidos alinhados com interesses sectários. O futuro observatório da Agência Espacial Europeia poderá detectar um número sem precedentes de buracos negros supermassivos, alguns formados quando o universo tinha menos de 1.000 milhões de anos. Pelo menos essa é a expectativa de uma equipa liderada por investigadores portugueses que criou um catálogo simulado do céu em raios-x, recorrendo a simulações cosmológicas para testar a capacidade do New Athena de detectar os buracos negros mais ténues e distantes. Com o New Athena será possível descobrir cerca de 250 mil núcleos galácticos ativos, que são os buracos negros que estão ativamente a alimentar-se, e desses 250 mil, 20 mil ficarão a cerca de 2 mil milhões de anos desde o início do universo e
35 ficarão a cerca de 1.000 milhões de anos desde o início do universo, e isto corresponde a um aumento por um fator de cerca de 30 em relação àquilo que existe com os telescópios atuais. Portanto, nós hoje conseguimos quase chegar a essa primeira fase do universo, onde começam a aparecer as galáxias e os buracos negros, mas o New Athena, ao observar apenas uma pequena região do céu, permitir-nos plenamente estudar essas primeiras galáxias e esses primeiros buracos negros. Os astrónomos do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço sublinham a importância de testar o potencial do New Athena para eventualmente superar algumas das grandes incógnitas que ainda envolvem a formação de buracos negros. Aquilo que desejamos mesmo é descobrir estes buracos negros a darem origem à formação das primeiras galáxias. Okay? Hoje em dia não conseguimos perceber o que é que vem primeiro, estamos um bocado no jogo da galinha ou do ovo, não é? Aparece primeiro um buraco negro gigantesco que depois acreta uma galáxia à sua volta e a galáxia depois forma-se. Ou existe primeiro a formação da galáxia, que depois de algum modo dá origem ao aparecimento de um buraco negro gigantesco. Espera-se que o New Athena, ao descobrir estes primeiros buracos negros nas primeiras galáxias, possa permitir perceber se esses buracos negros estão a surgir, de alguma forma, ou se já existiam antes, o que quer dizer que poderão ter surgido no próprio Big Bang. O telescópio que vai tirar uma radiografia ao universo tem lançamento previsto para 2037 e outro dos objetivos da missão será mapear estruturas de gás quente e determinar as suas propriedades físicas.